Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo a abundância entrando na tua casa, a paz entrando na tua casa e o livramento do Senhor. Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, traga livramento para as nossas vidas. O que é teu, que fique, o que não é teu, que saia. O que está no nosso caminho, que é teu, que fique no nosso caminho. O que não é teu no nosso caminho, tira do nosso caminho. Nos dá livramento, Pai, de ciladas. Nos dê livramento de maus negócios. Nos dê livramento de pessoas erradas e até mesmo de ideias erradas e projetos errados. Colocamos a nossa vida diante de Ti e todos da nossa casa. Coloca uma cerca de proteção ao redor dos nossos filhos, ao redor do nosso cônjuge, ao redor de nós. Venha nos guardar, Pai, em nossa entrada e em nossa saída, e que estejamos debaixo da cobertura do sangue precioso de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado agora. Todo aquele que chegou doente nessa oração, receba a cura, receba o milagre. Eu oro para que haja mudança de resultados. Eu oro para que a cura seja total e completa no sangue, no fígado, no rins, no pâncreas, no coração, nas pernas, que todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Nódulos, miomas, microcistos. Oramos também por infecções, inflamações, que renda-se a Jesus Cristo. E que todo problema na alma, tudo aquilo que perturba a alma, tudo aquilo que bagunça a alma, que saia no poderoso nome de Jesus. Oramos por uma mente saudável. Oramos por um coração em paz. Oramos para que a alegria do Senhor esteja sobre nós. E Pai, tudo aquilo que não conseguimos resolver, no dia de hoje, apresentamos a Ti, para que o Senhor tome conta, para que o Senhor entre nessas batalhas e traga a solução, a intervenção e o milagre. Senhor, nós colocamos tudo na nossa vida nas Tuas mãos, fazemos a nossa parte, mas esperamos no Senhor, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus de milagres. Sim, Jesus, invocamos Teu nome, Jesus, 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 invocamos Teu santo nome. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, que a alegria do Senhor seja a tua força. Deus me deu uma palavra hoje, e essa palavra é uma palavra de vigilância. Nós precisamos vigiar, para que o inimigo das nossas almas não influencie a nossa vida. Acredite, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas libertas através das orações aqui. Pessoas que estavam presas por anos, e às vezes até frequentando uma igreja. Mas a falta de entendimento, a falta de discernimento espiritual mantinha eles num cativeiro. E eu creio, Deus está fazendo uma grande obra, pessoas estão sendo curadas, tem gente liberta. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de uma mulher que se compadeceu da amiga dela. A amiga dela queria muito engravidar, já tinha recorrido a N tratamentos e as duas trabalham juntas. E essa mulher fez a minha última campanha, ela fez exclusivo e especificamente pela amiga dela, exclusivo e especificamente. E para a glória de Deus, essa semana ela já anunciou que está grávida, falou para essa amiga dela, anos tentando, mas olha o poder da oração. Coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé no poder de Deus, na palavra de Deus que não falha, é imutável. Deus pode fazer mais.
Ele pode fazer mais do que você pensa, muito mais. Coloque a sua fé nele, entre de cabeça. Nós estamos orando por livramentos do Senhor. Essa é uma das palavras mais fortes que eu tenho recebido nos últimos dias. O livramento do Senhor, livramento. Estamos orando para que a paz entre também, a abundância, mas estamos orando muito mais por livramentos do Senhor. Então, mantenha-se firme na oração. Deus está operando. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. Tem gente que pensa que demônio é apenas uma simbologia, né, da maldade do homem. Não. Demônios são seres espirituais, são anjos caídos, sem luz, que caminham nas trevas. E a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. Quantas vezes Jesus, quando esteve aqui nessa terra, expulsou demônios? E eu fico imaginando como que era naquela época, quando Jesus expulsava demônios de multidões. Então, essa realidade, ela continua aqui nessa terra. Os demônios são seres espirituais reais. No entanto, através de Jesus Cristo, existe uma proteção. Salmos 91, que nós declaramos constantemente, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Somente Deus pode nos guardar da ação de demônios. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Em Gênesis capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você sabe, Deus estava falando isso para Caim. Caim estava com ódio mortal do seu irmão Abel. E Deus disse para ele: se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, conforme Caim conduzisse as suas emoções, ele poderia ou manter a porta fechada para os demônios não entrarem, ou abrir a porta para eles fazerem a festa e então encherem ele de maus pensamentos e fazer o que ele fez com o seu irmão Abel. Por isso nós temos que não abrir a porta para o mal. E se você abriu a porta por um descuido, você acabou, deixando de vigiar, deixando de orar e abriu a porta por um descuido para o mal, feche o mais rápido possível. Feche o mais rápido possível. Peça perdão a Deus, renuncie. E também renuncie tudo aquilo que veio por associação disso. E você vai ver o livramento do Senhor na sua vida. Porque o mal, quando entra na vida de uma pessoa, ele não simplesmente torna aquela pessoa má com outras, mas principalmente má com ela mesma. Você lembra do Gadareno? O Gadareno estava possuído por legiões e os demônios levavam ele a viver nos cemitérios. Tiraram ele do convívio social, destruíram a família dele, destruíram o futuro dele. Mas quando Jesus chegou, Jesus esmagou o poder do inferno. Então quero falar rapidamente das 5 portas que as pessoas abrem para os demônios sem se darem conta. A primeira delas é a ira descontrolada. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira descontrolada dá lugar ao diabo. Se irar faz parte da nossa natureza, a gente se ira, se revolta às vezes. No entanto, nós precisamos manter o controle emocional. Precisamos ter uma boa gestão daquilo que pensamos, daquilo que falamos, da forma como agimos. Então eu quero que você grave muito bem essa palavra. Irar-se faz parte da natureza. Agora, o descontrole é o que vai abrir a porta para o mal entrar. Então, quando você está numa discussão acirrada, tenha cuidado para não se descontrolar, porque na ira do homem não opera a justiça do Senhor. A segunda porta
é a língua contaminada. A língua contaminada abre portas. Pessoas que falam mal de líderes, de chefes, de familiares, de amigos, de igrejas. As pessoas, quando falam mal, quando criticam aquilo que não sabem, estão abrindo a porta para algo ruim entrar e agir. Então entenda, uma língua contaminada, ela chama o mal. Uma língua contaminada, ela também, além de falar mal dos outros, ela murmura. Ela declara a si mesmo frases como nunca vou mudar, ou tudo dá errado para mim, eu sou assim e na minha vida as coisas nunca vão dar certo. Repetir rumores, participar de conversas tóxicas, tudo isso está afetando a sua vida. Tem gente que pensa que uma fofoquinha não faz mal. Uma fofoquinha abre a porta para muitos demônios. Você está deixando uma brecha no mundo espiritual para os demônios entrarem, bagunçarem tua vida. Que Deus tenha misericórdia. E esse tipo de ação, isso amarra seu futuro, atrai acusações, doenças emocionais também e espirituais. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Guarda teus lábios. Para que você vai falar mal do outro? Por que você vai criticar? Eu digo, as pessoas hoje não sabem usar a internet em grande maioria. Porque em vez de usar a internet para as coisas boas, usa para as coisas ruins. E tem gente que está tão acostumada a falar mal dos outros, a criticar os outros, a bater nos outros, através das suas publicações, através da sua palavra, que não sabe o mal que está fazendo, não sabe o que está atraindo para a sua vida de negativo, de ruim. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não venha cair nesse erro, abrir a porta para demônios. É por isso que tem certas publicações que na verdade é um convite para você se unir a aquele que está falando mal dos outros, ou aquela que está falando mal dos outros. A terceira coisa é a falta de perdão. A falta de perdão também abre portas para o mal agir. É quando a pessoa ela se recusa a perdoar as ofensas e ela mantém aquilo no seu coração. Sabe o que fizeram contra ela, a injustiça que houve. O propósito de Deus tem que ser maior do que a dor que a gente está sentindo. E a gente tem que ter a capacidade de superar o que fizeram para a gente. E com a ajuda de Deus é possível. Eu não fico nada feliz quando alguém é injusto comigo. É claro, a gente fica chateado. Ficamos chateados. Mas isso não pode durar muito. Você vai ter que aprender a tirar isso do seu coração. Você vai ter que aprender a perdoar. Você vai ter que aprender a liberar as pessoas que acabaram pecando contra você. Lembrar e reviver continuamente feridas antigas vai manter essa ferida exposta, vai continuar sendo um chamarisco para demônios. Então, justificar o seu rancor para você mesmo vai manter essa ferida exposta, vai deixar com que o mal entre por essa ferida. Os demônios entram também por feridas que estão abertas, e isso afeta a saúde de uma pessoa, até mesmo com doenças psicossomáticas, nos relacionamentos, e bloqueia orações. A falta de perdão bloqueia também orações. Em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, olha o que Jesus disse: se você não perdoar aos homens suas ofensas, nem seu Pai Celestial vos perdoará. É inevitável, onde as pessoas convivem muito, que haja ressentimentos. Às vezes um diz o que você não gostaria de ouvir, às vezes até no trabalho, existem as discordâncias. Um concorda, o outro não concorda, um acha que é de um jeito, o outro acha que é do outro jeito. Agora, eu tenho que cuidar do meu coração. Eu tenho que cuidar do meu coração, caso contrário, eu vou pecar contra as pessoas e eu vou também, abrir uma legalidade para o mal agir. É inevitável que numa família
sabe, aconteça as ofensas. É inevitável num trabalho, onde você trabalha, que aconteça as ofensas. É inevitável dentro de uma igreja, sabe, que é uma comunidade, que às vezes as pessoas pensam que a igreja é o céu. Não, a igreja não é o céu. O céu você só vai conhecer depois da morte, crendo em Jesus e caminhando com Jesus. A igreja não é um céu. Nós podemos assemelhar a igreja como um centro de restauração, de recuperação de vidas, um hospital onde as pessoas chegam lá doentes e são curadas. E aquele que é curado, agora, ele ajuda a curar os outros. Então, a nossa ideia muitas vezes é equivocada. Eu sei que as pessoas nos ferem, às vezes com uma brincadeirinha, uma indireta, mas a gente tem que começar a aprender a liberar o coração e não deixar isso, sabe, entrar dentro de nós e começar a atrapalhar os nossos pensamentos. A quarta porta que as pessoas abrem para o mal é o medo crônico. E o medo crônico, ele paralisa a tua fé, ele bloqueia teu destino, ele tira a sua autoridade espiritual. É a pessoa que se sente insegura, ela tem medo de tudo. Ela tem medo, sabe, que as coisas vão dar errado, que ela vai perder, que ela vai ser envergonhada. Ela tem um medo, sabe, que alguém faça alguma coisa para ela. Ei, você vai ter que ser muito resiliente quanto a esses sentimentos tóxicos e colocar a sua fé no socorro que é o Senhor. Coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé apesar das circunstâncias. Deus não diz para a gente negar o que está acontecendo. Deus não pede isso para nós, mas Deus nos pede para acreditar além do que estamos vendo. Acreditar que Deus está cuidando, que Ele está no controle, que todas as coisas estão nas mãos dEle, certo? E a quinta porta, e aqui eu vou encerrar, que as pessoas têm aberto muito para os demônios, são objetos malditos em casa. Em Deuteronômio 7:26, a Bíblia diz: você não vai colocar nada abominável em sua casa, para que você não seja amaldiçoado. O que seria uma coisa abominável para Deus? Tudo aquilo que tira a sua fé do invisível de Deus é uma coisa abominável. Então, você tem um potinho de pimenta com sal em casa, isso é uma coisa abominável. Está abrindo uma brecha espiritual. Daí tem N coisas que as pessoas colocam dentro de casa, eu não vou enumerar todas elas, mas é simples de você compreender. É tudo aquilo que tira a sua fé no invisível de Deus. Sabe, eu não preciso colocar uma espada de São Jorge na frente da minha casa para me proteger. Por quê? Porque o Deus vivo e poderoso me protege. Aí você pergunta, mas eu posso ter como planta, eu gosto de planta? Pode, como planta não tem problema. Agora, o errado é você colocar a sua fé nessas coisas. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo e na palavra dele, só isso. E eu vou dizer uma coisa para você, é simples, gente. Tem um amigo meu que escreveu um livro, O Poder do Básico, e isso é o básico, e a gente pensa que tem que ter, sabe, um monte de coisa para se proteger. Não. Você tem a fé em Jesus e na palavra dele. Isso é suficiente para você estar protegido. O sangue de Jesus nos cobre. A mão de Deus está sobre nós. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Essa tem que ser a minha fé. Então, aquilo que eu coloco dentro da minha casa pode ser um convite para as trevas. É por isso que eu preciso tirar da minha casa aquilo que traz perturbação. Meu filho lê muito, sabe? Meu filho pega um livro e é capaz de ler num dia. Tem uma capacidade de ler rápido, lê muito rápido, entende muito rápido as coisas, tem uma capacidade incrível de ler.
Só que toda vez que a gente vai num shopping, ele quer comprar um livro. E às vezes compra uns livros que a gente avisa, a gente diz, olha. E a gente começou a notar algumas coisas há um tempo atrás. E eu e minha esposa entramos no quarto dele e encontramos ali alguns livros que não batem com a nossa fé. E nós tiramos aqueles livros sem ele ver. Claro, depois nós falamos para ele. Mas, sabe, mudou o humor dele, da água para o vinho. Então tem certas coisas que a gente coloca para dentro de casa, que às vezes abre portas espirituais. Sabe, tem certos livros que na verdade é só uma embalagem bonita, porque o conteúdo é totalmente espiritual. Então a gente tem que ter cuidado quanto àquilo que estamos colocando para dentro da nossa casa. E assim é tudo na nossa vida. Um presente que você ganha, certo? Algo que você encontra bonito, sabe? Veja o fundo espiritual, o histórico daquilo antes de você colocar na sua casa, certo? Nós temos que aprender a vigiar a nossa casa em todos os sentidos. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Eu quero agora orar por você. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e também deixa eu mostrar para você, eu tenho uma novidade para vocês agora à noite. Esse aqui são os meus livros, né? O Café com Jesus 2, um devocional incrível para você receber luz de Deus toda vez que você sair de casa. Antes de você sair de casa, lê um devocional, lê a sua Bíblia primeiro e depois lê o devocional. Dentro desses 2 devocionais aqui tem essa cartinha, tá? E quem adquirir esses 2 livros até domingo à meia-noite, eu vou mandar esse caderno dos sonhos, tá? O que é esse caderno dos sonhos? Que eu vou mandar junto para você como presente, tá? Aqui dentro você vai escrever toda a experiência que você teve com Deus. E todo livro tem pérolas druins, tá? Olha só, tá? Então, todo ele tem muitas pérolas aqui que eu escrevi sobre os sonhos, né? E vai te abençoar. Toda a experiência que você teve com Deus, toda a visão, toda a resposta de oração, você vai registrar aqui nesse pequeno livro, certo? É um livro bonito, é um caderno, na verdade, um caderno de sonhos com pérolas druins. Você vai escrever seus sonhos, suas experiências com Deus, o que você entendeu, o que Deus falou com você, você vai escrever aqui, certo? Então, quem adquirir até domingo à meia-noite, vai receber de presente ao adquirir os 2 livros. Tem que adquirir os 2 para a gente mandar o caderno dos sonhos junto de presente, certo? Entra lá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira os nossos livros. A gente vai mandar de presente, junto com a carta, vamos mandar o caderno dos sonhos para você, ok? Muito bem. Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo, compartilhar agora. Vamos compartilhar com o máximo de pessoas. Você foi abençoado hoje, amém? Compartilha com 9 pessoas. Eu trouxe aqui instruções poderosas para a tua vida, para te abençoar. Então compartilhe, mande para amigos, compartilhe em grupos, mande nas suas redes sociais, em o nome de Jesus Cristo, certo? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão
sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa e sobre sua família. Oramos pelo livramento do Senhor agora. Oramos por uma direção do Senhor que o Senhor nos deu, para que haja livramento na vida dessa pessoa e em toda a casa dela. Eu oro em nome de Jesus que por onde entrou demônios, que por 7 caminhos agora sejam retirados. E aonde está acontecendo arrependimento, Senhor, que neste momento as brechas sejam tapadas, que o mal não tenha mais poder sobre a vida dessa pessoa. Eu digo, escuta aqui, Satanás, você perdeu, sai do caminho dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, e leva embora tudo que você colocou. E eu declaro saúde na tua vida, eu declaro paz na tua vida, eu declaro prosperidade na tua vida, abundância entrando na tua casa, e que a presença de Jesus Cristo, que ilumina, que transforma, que rende todo o mal, essa presença toque na tua vida, toque em todos da tua casa. Oramos também para que todos dentro da tua casa tenham uma experiência com Jesus, como está escrito na palavra do Senhor: se creres no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e toda a tua casa. Declaramos que todos terão experiência com Jesus Cristo. Declaramos que essa casa é uma casa bendita, uma casa do Senhor, uma casa cheia de alegria, cheia de força, cheia de ânimo. Que o Senhor renove as forças de todos essa casa, e aquele que está abatido emocionalmente, fisicamente, que seja curado agora em nome de Jesus. Eu digo ao câncer, retira-te. Eu digo à dor, retira-te. Eu digo a infecções, retira-te. Eu digo à confusão, retira-te. A todos os traumas familiares, retira-se agora em nome de Jesus. E que haja, Pai, o amor, o perdão, a reparação de tudo aquilo que foi danificado por palavras, por atitudes. Que essa família seja restaurada, esse casamento seja restaurado, a comunhão de pais e filhos seja restaurada, no nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, paz, abundância e livramento nessa casa. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus, obrigado, Senhor. O Senhor já está cuidando de cada um dos teus assuntos. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui. Estamos orando por livramento e Deus está dando. Amém? E não só estou orando, como estou em consagração. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Compartilhe essa oração com outras pessoas e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos um toque poderoso de Deus na tua vida, na tua família, em todos próximos a ti. No nome de Jesus, que o toque de Deus venha sobre ti. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Remova a enfermidade, remova a opressão espiritual, remova o cansaço, traga cura emocional total e completa a essa pessoa. Eu oro por aqueles, Pai, que sofreram traumas, que enfrentaram dias difíceis, para que o alívio do Senhor venha a essa pessoa. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com cura, toque-os com milagre. Toque-os, ó Deus, toque-os. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, toque-os. E nós colocamos tudo nas tuas mãos, a nossa família, as decisões, os projetos, nossos sonhos e também o nosso destino. E pedimos ao doce e amado Espírito Santo, nos conduza. Pedimos a condução do Espírito Santo. Abra os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e para discernir os teus caminhos. Oramos em o nome de Jesus Cristo, invocamos a presença de Jesus aqui nessa oração. E pedimos, ó Deus, céus abertos sobre nós e sobre a nossa casa. Amém e amém. Que o Senhor te toque de uma forma especial, ainda hoje, em nome de Jesus. Ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Nada nesse mundo, nem o inferno inteiro,
pode impedir o que Deus tem para a tua vida. Declare aqui nos comentários: nada nem ninguém vai impedir o que Deus tem para a minha vida. O que Ele tem reservado para você já tem seu nome. Então creia, ninguém vai roubar o que é seu, ninguém vai tirar o que é seu, em nome de Jesus. Amém? E você que está entrando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, vamos caminhar juntos. Quero pedir também que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. A partir de amanhã, nós vamos fazer uma campanha aqui de 3 dias, orando por batismo no Espírito Santo. Quem batiza é Jesus, mas nós estaremos orando aqui para você que busca o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma coisa, o batismo nas águas é outro, certo? Nós vamos orar por batismo do Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Quero, inclusive, amanhã pela manhã, contar na oração das 6 da manhã como que foi o meu batismo no Espírito Santo. Eu tinha 14 anos de idade, estava na igreja. Como que foi isso? Amanhã pela manhã eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Quero dar um testemunho, o testemunho da Jéssica. A Jéssica acompanha nossas orações aqui e ela respondeu assim: quero compartilhar um grande milagre. Eu estava ajudando uma amiga em oração, li a Bíblia com ela. Ela esteve na UTI várias vezes, teve paradas cardíacas e ainda enfrentou uma gestação de gêmeos de altíssimo risco. Mas em meio a tantas lutas, conseguiu ter os bebês. Depois descobriram 4 nódulos na tireoide dela, um deles maligno. Ela ficou dias sedada, sem acordar, e eu continuei orando, até que um dia, do nada, acordei com ela me ligando. Glorifiquei a Deus na hora, eu mandava as orações para ela assistir. No dia seguinte recebi a mensagem de que o nódulo que precisava de cirurgia sumiu. O nódulo maior, que era maligno, simplesmente desapareceu. Os outros eram pequenos e não precisam de cirurgia, apenas acompanhamento. Hoje ela está em casa, melhorando, e eu creio na cura total e completa dela. Testemunho porque Deus é fiel, Deus cura, Deus responde oração e Deus ainda faz milagres. Que Deus continue abençoando você em todas as áreas da sua vida. Através das orações, consegui vencer muitas coisas e ajudar outras pessoas. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que bênção, Jéssica. Deus é fiel. Ele opera milagres. Jesus cura. A nossa fé está nele. Não coloque a fé em mim, coloque a fé em Jesus. Ele cura, Ele opera milagres. Nossa fé está nele, Ele salva, Ele tem todo o poder. E você que me acompanha aqui nas orações, eu quero pedir para você compartilhar. O botão compartilhar é só você procurar aí, e em alguns está uma setinha. Tem uma setinha aí, clica na setinha ou um botãozinho, às vezes como se fosse um ponto final. Você clica ali e você consegue compartilhar a oração, mandar para amigos, mandar para parentes, compartilhar o que Deus está fazendo. O que Jesus faz tem que ser mostrado para as pessoas. Elas precisam ver que Deus é real e que Ele opera milagres. Amém? Muito bem. A palavra que o Senhor me deu é o que fazer em tempos de crise. Em Gênesis 26, do verso 2 ao 6, olha o que está escrito aqui. E se você está passando por alguma crise, eu preciso da sua atenção. Porque essa palavra pode ser como uma luva para você. Gênesis capítulo 26. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Isaque era filho do grande patriarca Abraão, conhecido na Bíblia como o pai da fé. E ele teve um encontro com Deus e o Senhor disse para ele não descer ao Egito. A ordem foi clara: não desça ao Egito.
Nós temos que obedecer a Deus. Quando Deus diz, não faça esse negócio. Quando Deus diz, não anda com aquela pessoa. Não saia daqui. As pessoas, elas primeiro decidem e depois consultam a Deus. E daí, quando a coisa vira, eles lembram de Deus e dizem, Deus, por que tu não me ajudou? Você não perguntou. Você foi fazendo. Você foi tomando as decisões. Você não colocou nada diante do Senhor. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui nessa passagem, que a Bíblia diz que Deus abençoou muito a Isaac, ele prosperou, ele ficou riquíssimo. Deus relembra a obediência de Abraão como uma expressão de fé. Então eu vejo que Isaac, muito do que acontecia com ele, não era por causa dele somente, era por causa do pai dele. Por causa da obediência do pai dele, da renúncia do pai dele. Então, uma observação para quem gosta aí de brincar com Deus. Não tente substituir a obediência por nada. Absolutamente nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Primeiro, obedeça. Não quebre direções que Deus te dá. Mesmo que você ache mais vantagem em determinada coisa que apareceu para você, se Deus tirou a tua paz, não vá adiante. Não prossiga com isso. A obediência ativa bênçãos geracionais. Se eu obedecer a Deus, meus filhos serão abençoados. Os filhos dos meus filhos serão abençoados. Então, Isaac estava ainda sobre o manto de obediência de Abraão. Teus filhos têm que estarem sobre o teu manto de obediência. A tua obediência a Deus vai proteger os teus filhos. Todo pai, toda mãe enfrenta fases com os filhos. Tem a fase da infância, depois a fase da adolescência, depois a fase da maioridade, depois a fase que casam, que vão embora. E em todas essas fases, o que deve guardar a vida dos teus filhos, porque tem fases que não são muito fáceis, eu sei, eu sou pai, e algumas coisas são desafiadoras, certo? Mas o que vai cobrir a vida dos nossos filhos, o que vai cobrir a vida dos nossos filhos é a nossa vida de obediência, é a nossa vida de entrega a Deus. Então, mesmo que eles não temam a Deus hoje, mas você é alguém que teme, você é alguém que obedece a Deus, então teus filhos vão estar cobertos pelo manto de obediência que você carrega. A segunda coisa que eu vejo aqui, que a obediência ativa de Isaac, assim como a de Abraão, trouxe uma série de ações. Como assim uma série de ações? Obedecer a Deus vai levar você a ter posicionamentos. Obedecer a Deus vai fazer você ter ações. E essas ações, elas precisam ser praticadas por nós e não por outros. O que Isaac fez em Gerar? Primeiro, ele semeou na terra naquele ano. Não no próximo ano, naquele ano ele já semeou. Ele não deixou para depois, ele não postergou. Naquele ano ele já semeou, porque ele estava em obediência. Nós temos que ser prontos para obedecer. Eu não posso, ir deixando de lado algo que Deus está falando comigo. Eu preciso começar a obedecer imediatamente. Há ações que devem ser feitas no tempo certo, sem adiamento, sem postergação, sem negligência. Ele semeou naquela terra e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. E diz ali, e o Senhor o abençoou. É isso que eu quero na minha vida, que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor me abençoe. Então eu não quero desobedecer Ele. Algumas coisas que Deus pede para nós vai exigir muito da disciplina, vai exigir nossos recursos.
vai exigir nossa dedicação, nosso tempo, certo? Mas quando Deus coloca algo no seu caminho, é melhor você obedecer. Isaac semeou porque o Senhor estava abençoando ele. E é isso que eu quero que o Senhor me abençoe. Então, mesmo que você esteja confortável num lugar, mesmo que você esteja estabilizado em um lugar, saiba que para Deus te abençoar, você precisa estar caminhando com Ele. E se você está caminhando com Ele, Ele vai te abençoar. Escreve aqui nos comentários. Eu quero essa bênção? Escreve aí. Eu quero essa bênção na minha vida. Declare aí nos comentários. Eu quero essa bênção na minha vida. E o terceiro lugar, Deus abençoou Isaac. Esta bênção é o que faz a diferença entre ter riquezas abençoadas e riquezas sem bênçãos. Tem gente que consegue adquirir riqueza, mas sem a bênção de Deus. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, mas não traz dores. Agora, toda riqueza sem a bênção de Deus vai trazer dor de cabeça, vai trazer preocupação, vai trazer insegurança, vai trazer problemas dentro do lar que a pessoa nem imagina. Eu quero falar aqueles que são bem financeiramente, que estão me escutando agora, que têm sucesso, que têm influência. Você pode ter muitas coisas, mas a Bíblia diz para você não confiar nas suas coisas. A Bíblia diz para você não confiar nas suas riquezas. A Bíblia diz para você não confiar na sua capacidade. Você precisa da bênção do Senhor sobre a tua vida. A bênção do Senhor sobre essa riqueza. Sem a bênção do Senhor, você não consegue assegurar tudo aquilo que está ligado a você. Só quem segura a nossa vida, segura nossos filhos, nossos projetos, a nossa vida é o Senhor. Então, busque a bênção do Senhor. Você pode ser uma pessoa, sabe, que está ganhando o mundo, mas está perdendo a alma, está perdendo a família, está perdendo o casamento, está perdendo, sabe, os seus princípios. Você precisa da bênção do Senhor na sua vida. E a quarta coisa que eu vejo na vida de Isaac, os detratores de Isaac reconheceram a prosperidade dele. Isaac chegou a gerar, mas não foi bem recebido, nem acolhido pela comunidade. Os habitantes locais encaravam com suspeita e rejeição Isaac, mas ele permaneceu firme. Eu e você, mesmo que temos gente contra nós, que não gosta de nós, que nos ataca, que mente, que difama, devemos permanecer firmes, porque a bênção do Senhor na nossa vida prevalecerá. A presença de Deus na nossa vida permanecerá. Permanecerá. Então essa é a certeza que nós temos e devemos caminhar por essa palavra, devemos caminhar por essa direção no nome de Jesus Cristo. Amém? Assim cremos, assim caminhamos debaixo da palavra do Senhor. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros, certo? Esses aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Os dois juntos dá mais de 700 orações. Olha só, o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. Aqui as direções para o teu dia. E aqui embaixo você vai fazer uma oração a seu próprio punho. Você vai pegar uma caneta. E você vai escrever uma oração a seu próprio punho, certo? Você pode adquirir nossos devocionais até para você ler antes de dormir através do meu site www.vinicius17.com.br. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos, certo? Deus já falou muito comigo através dos sonhos. E esse livro aqui traz uma explicação sobre muitos sonhos. Sonhos que são de Deus, sonhos que não são, ataques espirituais por meio de sonhos. Nesse livro aqui você vai ter um grande entendimento sobre isso, ok? Você pode adquirir também lá no meu site. E se você gostaria de
nos ajudar em nossos projetos. Eu estou na televisão, renovei meu contrato com a televisão, a Rede TV. Inclusive, sábado tem programa às 10 da manhã, certo? Em rede nacional. Vai ser uma grande bênção. E se você quer nos ajudar em nossos projetos, vá até o nosso site e ali você vai ter a liberdade de nos ajudar. E também peço a oração de todos, por esse projeto de televisão, por outros projetos que a gente está tocando, e que o Senhor possa te recompensar. A recompensa vem do Senhor para mim, a recompensa vem do Senhor para aquele que crê. Amém? Salmos 91, deixa eu declarar aqui, Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e escreve aqui nos comentários: toca-me, Jesus. Escreve aí: toca-me, Jesus. E amanhã vamos começar a orar 3 dias por batismo do Espírito Santo e por renovo no Espírito Santo, para quem já é batizado no Espírito Santo. Amém? Foi algo que Deus colocou no meu coração. Quem me conhece sabe que não é do meu costume orar aqui nas lives que são públicas para todo mundo, mas o Senhor me tocou de fazer isso, eu irei fazer, e a minha oração é que o Senhor toque a tua vida de uma maneira especial. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, assim como Isaac, que venceu crises, nós sabemos que o Senhor também pode nos ajudar a vencer crises. Nós queremos essa bênção que estava sobre Isaac. A tua palavra diz que o Senhor o abençoou. Meu Pai, abençoa o nosso trabalho. Abençoa tudo o que estamos fazendo. Abençoe a mim, meu trabalho diário, Pai. Abençoe também, Senhor, esse trabalho que estamos agora desenvolvendo. Senhor, levando a palavra de Deus através da televisão a pessoas, meu Deus, que estão às vezes em lugares distantes. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe esse projeto e outros. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe esses projetos, no nome de Jesus Cristo. E cada pessoa que está aqui nessa oração, abençoe o projeto dela, abençoe o seu projeto, abençoe seu sonho, abençoe aquilo que ela está construindo, abençoe aquilo que ela está trabalhando, no nome de Jesus Cristo. Abençoe, Pai. Nós te pedimos, toca Jesus com o teu poder. Toca Jesus com o teu poder na vida dessa pessoa. Toca Jesus com o teu poder. Toca Jesus com a tua graça. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Toca, Espírito Santo. Toca com o teu poder. Toca com o teu favor, doce e amado Espírito Santo. Visita a vida dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo agora, que todo sofrimento acabe e que a vida de Deus nasça na vida dessa pessoa. Toque Jesus em cada pedido de oração, todo pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários, todo clamor pela família, pelo casamento, pela vida de um filho, pela vida, Senhor, de um neto, de uma neta. Oramos agora e te pedimos, toca Jesus, toca Jesus. Toca Jesus e intervém, toca Jesus e cura, toca Jesus e opera milagres, toca Jesus, toca com o teu poder, Jesus, toca Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, me ajude a compartilhar, amém? Me ajude na minha missão, a compartilhar essa oração. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente,
em nome de Jesus. Até mais.